Senhoras e senhores, está começando mais um True Mindcast por aqui. O episódio de hoje é extremamente especial, porque além de a gente falar com um cara que é muito top, em vários sentidos, o cara está fazendo aniversário, topou gravar com a gente no dia do aniversário dele, a gente saindo daqui, vamos para uma festa totalmente reservada. Então, se você está ouvindo, já passou o aniversário, você não vai ser convidado, infelizmente, mas quem sabe no próximo ano. Brincadeira à parte. Esse cara, ele tem... Hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial com o Victor Rizzo. Daqui a pouco ele vai apresentando a bio dele, que é extremamente extensa. Mas o que chama a atenção é que o Victor já está há mais de 20 anos fazendo isso. Então, ChatGPT, para ele, é fichinha, né? Quando ele começou fazendo isso, os caras nem imaginavam o que era o tal do AI aí, né, que a gente fala hoje com tanta... Que todo mundo enche a boca para falar de ChatGPT. O Victor já está há muitos anos luz. E o que é interessante? Por que a gente chamou ele para falar, aqui, trazer um pouquinho de conhecimento para você que nos acompanha? Porque a gente provocou ele para falar o seguinte: Victor, vamos falar de ChatGPT, mas vamos falar de uma maneira diferente. Vamos falar de negócio, business. A gente quer saber o seguinte: o advogado que nos acompanha aqui, que é muita gente, esse cara pode contratar alguma coisa hoje do grupo, que ele vai contar para a gente aqui um pouco do grupo dele, tem várias soluções de inteligência artificial, e que gere mais negócio? E se sim, como? Então nós vamos destrinchar isso ao longo desse podcast aqui, ele vai contar para a gente. Tem algumas coisas bem legais, não quero dar muito spoiler. Então, Victor, obrigado. Primeiro, topar participar aí com a gente mais uma vez aí, tá no podcast. Prazerzaço te receber. Muito obrigado. Bom dia aí para todos. Legal. Como é que tá a tua animação hoje? Dia de aniversário, tudo certo? Acordou legal? Perfeito, cara. Café da manhã na cama? Levaram o café da manhã na cama? Não chegou a tanto, mas enfim, dia perfeito. Já comecei meu dia fazendo meu exercício, minha meditação. Dia mar de almirante. Massa demais. Ô, Victor, para quem não faz ideia, tá? Eu vou fazer só um spoiler rápido aqui. Você é sócio-diretor de inovação da Axiom, né? Eu sei que Axiom, né? Tá correto, né? Aquele dia eu pronunciei da forma incorreta aqui. Responsável pelo Comitê de Governança Digital também, Risco e Compliance da Riompar. Enfim, você tem um background animal, né? Acho que ao longo do podcast aqui, todo mundo que está aqui acompanhando aqui, com certeza vai ver o quanto você manja. Dá um contexto para a gente, quem é a Axiom hoje, né? E um pouco do grupo, que desde 2001 que você fundou esse grupo, o que vocês impactam muito no mercado hoje? Dá um contexto para a gente. Então, legal. Então, muito prazer a todos os ouvintes aí também. Eu vou rapidamente me apresentar, só para criar um contexto. Meu nome é Victor Rizzo, eu sou engenheiro, tá? E em 2001 nós criamos a Axiom, tá? A Axiom voltada para desenvolvimento de sistemas de gestão jurídica, tá? Na época, nós fomos a primeira empresa brasileira a desenvolver um software de gestão jurídica 100% na web. Existiam outros sistemas de gestão jurídica, mas eram cliente-servidor, e a gente teve uma visão que ser na web era um diferencial estratégico muito grande, porque grandes operações jurídicas tinham sua rede de advogados distribuídas no Brasil. E assim a gente criou a Axiom, tá? E fomos evoluindo por duas vertentes. Uma vertente que foi a vertente do software jurídico e a outra vertente dos dados, tá? E logo cedo, em 2003, a gente está falando de 2003, nós desenvolvemos robôs e começamos a capturar processos nos sites de tribunais e seus respectivos andamentos em larga escala. E isso nos levou, então, a uma necessidade de mineração de dados, já que a quantidade de dados que a gente capturava em 2003 já era grande, tá? A gente fez um projeto com um grande banco, onde a gente capturou andamentos de 280 mil processos. Veio um volume muito grande de dados e aquilo não era possível de ser analisado manualmente, individualmente, processo a processo, e nós desenvolvemos, então, um conjunto de técnicas de mineração de dados focadas na análise de dados jurídicos, de processos judiciais em particular. E assim a gente foi avançando, tá? Até que em 2016, eu, em particular, comecei a me dedicar ao estudo das tecnologias de inteligência artificial, que já começavam a se mostrar mais comerciais, tá? A inteligência artificial ela teve uma fase que foi uma fase mais acadêmica, tá? E depois disso a gente teve uma fase, a partir de 2014, 2012, que ela começou a se tornar mais comercial, ou seja, era possível desenvolver soluções em cima disso. Então, em 2015, 2016, eu comecei a estudar isso,
e efetivamente, não, é 2015 eu comecei a estudar, e efetivamente em 2016 a gente começou a aplicar técnicas de inteligência artificial voltadas para análise automática de documentos jurídicos. Então, a gente sempre se focou em jurídico. Só para falar um pouco do grupo, após 2016, nós tivemos, assim, uma escalada de criação de novas empresas. Até em 2016 era somente a Axiom Tecnologia, que a Axiom que voltava mais para software, e dados também. E de 2016 até 2022, nós, portanto, num espaço de 6 anos, nós abrimos 10 novas empresas. Tá? Isso foi um momento, assim, de uma escalada, vamos dizer, vertiginosa de trabalho, né? Isso aí vale um podcast à parte, cara. Ter 10 empresas já é difícil administrar uma aqui só. Exatamente. Né? Em 6 anos, né? Então, realmente foi uma coisa meteórica, tá? Em que a gente teve que, vamos dizer assim, investir muito tempo, energia e criatividade, tem sido uma fase de grandes inovações dentro do grupo. E aí, o que nós fizemos foi criar uma holding chamada Ionpar, que hoje, então, é a gestora dessas 10 empresas, e que, em particular, nós temos dentro do grupo 4 empresas voltadas ao segmento jurídico. Então, nós temos a Axiom Legal Software, que é aquela voltada ao business original de software jurídico. Nós temos a Axiom Legal Data, que captura hoje cerca de 110 mil processos novos por dia, processos distribuídos por dia, e detém hoje um Big Data de cerca de 175 milhões de processos, tá? Aquele dia a gente fez a conta, né, Vitor? Quando você fala 110, só para ter uma noção clara, é praticamente tudo, né, que a gente tem num ano de processos novos. Aí são quase 30 bilhões, né, de entrada, né? 100% praticamente passa pela base. Exatamente. Então, o que a gente tem, então, uma base de cerca de 170, 175 milhões de processos nesse Big Data judicial, que é usado para um conjunto muito grande de projetos de geometria, de análise de inteligência, e para o projeto essencial de captura antecipada, que é a localização dos processos que foram distribuídos por uma empresa muito antes que ela receba a citação. Então, a gente tem uma tempestividade muito alta. Uma outra empresa, que é a mais recente, que é particularmente a minha menina dos olhos, é a Inova.ai, Inove.ai, que é a empresa de inteligência artificial. Então, ela foi incubada dentro da Axiom, e à medida em que ela foi desenvolvendo produtos e equipe, então ela começou a fazer seu caminho e foi então, criada como empresa, aquilo que era uma área de pesquisa e desenvolvimento que eu coordenava dentro da Axiom, transformou-se, então, numa empresa. E essa Inova.ai, hoje, já processa cerca de 500 mil documentos judiciais, vamos dizer, por mês. A gente está falando de 500 mil de petições de processos passando por algoritmos por mês, tá? É um volume muito grande, tá? E temos a E2E, que faz a parte de back-office, ou seja, tudo que os robôs não conseguem capturar, tudo que a inteligência artificial não consegue processar, e nós temos, então, uma empresa, a E2E, focada em back-office jurídico, tá? Bem especializada, bem nicho, que vai, então, complementar esses dados, analisar documentos, capturar subsídios, para instruir as ações, as defesas, principalmente, das ações. E a gente tem uma preponderância aí, hoje, em mercado, vamos dizer, do mercado, a gente domina aí o mercado de instituições financeiras, a área jurídica de instituições financeiras, a gente tem 16 clientes aí, tá? Mas a gente tem, vamos dizer assim, também, a gente está atuando em várias outras áreas. De instituição financeira, se vocês têm 16, me parece que o número de instituição aqui no Brasil é próximo de 20 e poucos, 30, estou falando bobagem aqui? As grandes. Que tem as grandes e tem as médias, vamos dizer assim. Depois o Open Bank entrou Você tem aquelas que estão associadas à FEBRABAN e você tem uma outra associação de bancos comerciais também. Tá? Legal. Então, mas enfim, a gente tem
Isso nos dá, eu acho que tem um ponto aqui que é fundamental para a inovação, tá? Que é a escala. Tudo isso, isso que eu descrevi, esses 110 mil processos por dia, um volume de 500 mil documentos por mês, nos dá a escala para fazer investimentos em inovação. Inovação é muito cara, tá? Inovação é arriscada, inovação é cara, principalmente num país como o nosso, né? E isso só é possível porque a gente tem volume e escala que permite, então, a gente investir fortemente nisso. E é isso que a gente fez. Todo esse crescimento da Ionpar e essas 10 empresas foi fruto de reinvestimento dos sócios, tá? Não teve investidor de fora, não teve nada disso, tá? Muito legal. Ô, Vitor, aquele dia de bastidor, eu te fiz uma pergunta aqui que eu achei muito massa para onde a gente conseguiu caminhar a conversa, que agrada muito o nosso público aqui, principalmente, porque no final do dia, os advogados, o grande ou o pequeno, eles têm o mesmo desejo, vender mais, né? Faturar, fazer o escritório crescer. Então, a gente gosta de bater bastante no comercial, até porque tem a nossa veia aqui. A gente, como vendedor, gosta de ajudar o advogado a vender mais. E a gente levou para um papo aqui para a Inove, né? E que você, começou a destrinchar. Eu vou começar com a pergunta que eu acho que faz mais sentido. Que a primeira pergunta que eu tinha te feito é o seguinte: puxa, o que o grande faz? Como é que o grande usa a Inove, usa a Exxon, enfim, usa as inteligências que vocês têm aí, e que o pequeno nem faz ideia. Como é que ele aborda, né? Uma empresa top, uma empresa bacana, que ele convence o cara, porque no frigir dos ovos aqui, o pequenininho quer atender o grande. Só que às vezes o cara, sabe, ele tem um puta talento, já está 5 anos, sei lá, advogando, 10 anos, mas ele ainda não sabe, nunca trabalhou no Machado Mero, no Pinheiro Neto da vida, no escritório grandão, e não sabe como é que chega lá, como é que bate na porta e como é que convence, principalmente, né? Como é que você senta numa reunião com uma empresa que tem 300 mil processos e que convence que ele é o cara certo. Conta um pouquinho pra gente o que você já vivenciou aí, até porque você tem uma pegada comercial. Eu vivo um pouco dos dois lados, né? Eu vivo um pouco dos departamentos jurídicos, eu vivo também conversando muito com os escritórios. E o que eu percebo é o seguinte: nos últimos anos, nós tivemos, últimos anos eu estou falando, vamos dizer, a última década, tá? Na última década, e em particular nos últimos 5 anos, a gente teve vamos dizer assim, um acirramento da concorrência de escritórios, tá? E as empresas mudaram seus processos de contratação, e hoje o processo de contratação não é mais um processo feito com base na reputação do escritório, e sim é uma licitação, uma concorrência, onde o preço natural, com o objetivo naturalmente de jogar o preço de serviços o mais baixo possível, tá? Então, o que está acontecendo com grandes, médios e pequenos escritórios é que o preço dos serviços jurídicos, ao longo do tempo, diminuiu muito, tá? E isso está gerando uma pressão muito grande sobre todos os escritórios de advocacia, tá? Tirando os consultivos, mas mesmo esses estão sob pressão. Mas quem está trabalhando em contencioso, e particularmente com esse contencioso de escala, massificado, né? Esses estão lidando com uma pressão muito forte de preço e, portanto, a forma de sobreviver é necessariamente a redução de custo. E dentro do escritório, a redução de custo, ela precisa ser feita via automação. Existe um risco muito grande dentro, porque como existe essa pressão de custo, existe uma tentativa também de reduzir o custo através da redução de salários dos advogados. Então, isso parte para uma juniorização da mão de obra dentro dos escritórios. Mas isso tem um risco, isso tem um preço. Então, a forma de você fazer a redução de custo, o aumento de escala, recomposição de margens, é através da automação. E hoje a gente consegue fazer automação jurídica em larga escala para pequeno, grande ou médio, não importa. Então, eu acho que esse é o ponto, que o dono de um escritório deve olhar para o seu negócio de forma... Ele tem que ter um olhar um pouco mais estratégico, ele tem que sair daquela visão vamos dizer, das capas do processo, e ele tem que olhar o seu negócio, ele tem que olhar o seu escritório como negócio. E olhar como negócio, ele tem que entender o seguinte: eu tenho que ter diferenciais competitivos, eu tenho que ter uma visão estratégica. E a minha visão estratégica tem que incorporar, entre todas as minhas competências que eu tenho,
tem que incorporar tecnologia, tem que incorporar automação como forma de diferencial estratégico. Aqueles escritórios que perceberam isso já saíram na frente e, naturalmente, estão obtendo maior sucesso. Até porque, se o indivíduo quer bater na porta das grandes empresas e ganhar uma carteira maior, ele não pode ficar trabalhando como se trabalhava 10, 15 anos atrás, né? As empresas também estão muito mais exigentes. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que... não adianta ele querer estruturar o serviço dele com base em muita gente trabalhando dentro de um escritório. Ele tem que automatizar o que for possível, com um nível de qualidade muito alto, e prestar o serviço dele da melhor forma possível do ponto de vista técnico, do ponto jurídico. Mas aquilo que os robôs, os sistemas, as inteligências artificiais, os algoritmos de inteligência artificial podem fazer, ele deve entender que aquilo é ferramenta para ele. E diferencial estratégico como uma forma de aumentar a qualidade, aumentar a escalabilidade e conseguir, vamos dizer, uma redução de custo. Ô, Vitor, deixa eu só fazer um parênteses rápido aqui. Semana passada tem um grande amigo nosso aqui de Curitiba, grava, inclusive, com a gente aqui, tem podcast e tal. Tá? Vou citar o nome do escritório para não ficar chato, mas eu fui almoçar com ele, e aí ele tem um escritório relativamente de médio para grande, vamos colocar 100 e poucas pessoas lá. E é interessante, porque os caras têm uma baita sede, então quando você chega na sede, cara, animal, aquela coisa que você olha de fora, né? Você que está começando a advocacia, porra, um dia eu quero ter um escritório igual desses caras aqui, cheio de gente, aquela coisa assim, né? E aí, puta, eu conversando com ele, falei, cara, e aí, como é que vocês estão? Que momentos que vocês estão? O cara me contou uma sinuca de bico, que é exatamente isso que você está colocando aqui, mas eu vou simplificar. Ele falou, cara, assim, ó, nós estamos tentando levar para o consultivo, né? Então, estamos mesclando essa carteira, mas não é fácil, né? O consultivo vem melhorando, né? Mas a gente fica muito na dependência do contencioso, e o contencioso, puta, caindo. Tem carteiras aqui que hoje a gente sabe, a gente tem consciência de que elas dão prejuízo, mas eu também não posso abandonar aquela carteira, porque senão eu tenho que mandar um monte de gente embora, ao mesmo tempo que eu não... Cara, é uma sinuca de bico danada. E aí o que ele me... No frigir dos ovos, assim, né? Você olha o escritório, que no final das contas é gigante, tá lá, puta, uma baita estrutura, faturando, recebendo, os caras com um monte de carteira que não tá legal, não tá saudável pro negócio, aí não podendo abandonar que aquilo que você falou, puxa, senão tem que juniorizar aqui o meu negócio, tem que mandar a gente embora, o cara fica com um problemaço na mão. E aí no final da conversa, né, bom, e quais que são os caminhos normais? Bom, primeiro, nós temos que ir cortando carteira por carteira, trazendo dinheiro novo, né, do consultivo para poder ter essa tomada de decisão. E acho que naquele dia no bastidor a gente falou um pouquinho, eu falei, o problema, que eu acho que problema talvez não, né, mas o que você está trazendo já com uma antecipação de um problema que o novo escritório vai pegar, é justamente isso, porque às vezes aquela carteira lá sai daquele, vai para um outro que fala, porra, ganhamos uma puta conta, os caras fazem festa, comemoram, e aí a hora que o cara começa a atender, ele fala, meu amigo, que pepino que eu arrumei. Aí o que você está trazendo agora é justamente isso, falou, então se você vai pegar uma bucha dessa, então já saiba que você tem que começar logo no primeiro momento com o I9, né? É isso mesmo, e é isso mesmo, porque as margens estão tão apertadas que qualquer erro que você fizer e qualquer custo adicional que você tiver, você fica no negativo. Você ficar no negativo um mês é uma coisa. Agora, você acumular o negativo durante 6 meses, 12 meses, aí a conta começa a não fechar. Então, para que essa conta comece a fechar, e aí depois eu converso com esse seu amigo, então, para a conta fechar tem que automatizar. Sim. Tem que entrar com automação. E para isso existe hoje, vamos dizer, no mercado, um conjunto de tecnologias e soluções muito boas, e nós da Exxon, naturalmente, temos aí uma tradição já de 22 anos, tá? Lidando com gestão jurídica, temos também aí, conseguimos atender. O foco principal é conseguir fazer com que esse escritório mantenha a qualidade do seu serviço. Ele não pode degradar a qualidade do seu serviço, porque aí ele vai entrar num ciclo vicioso. Se ele começa a ter rendimentos negativos e, para dar conta disso, ele degrada a qualidade do serviço, ele começa a perder serviço e aí a ladeira abaixo. O contrário é o que tem que ser feito. Ele tem que conseguir reduzir o custo, aumentar a qualidade do serviço com automação, aumentar a tempestividade das suas entregas, e aí sim ele volta ao jogo, né? E ele volta à mesa lá para o cliente dele, dizendo, olha, eu estou fazendo isso que você me pediu, é desafiador, mas eu estou fazendo com qualidade, então agora me dá mais
me dá mais carteira que eu consigo escalar. Mas ele só não dá para querer escalar tudo na mão, como há 10, 15 anos, né? O mundo mudou. E eu acho que o mundo jurídico, que sempre foi, eu trabalho no mundo jurídico desde 2001, e a área jurídica sempre foi muito refratária à tecnologia. E hoje eles estão percebendo que isso passou a ser diferencial competitivo para a sobrevivência. Né? Com certeza. Ô, Vitor, deixa eu te fazer uma pergunta, puxando um pouquinho mais aqui. A gente sempre vai puxar para venda, né? No final, a gente sempre quer ajudar o advogado a vender mais. A gente comentou um pouquinho sobre essa questão de atuar no consultivo, no sentido do algoritmo nos ajudar, do Inove.ai aqui, né? Do algoritmo olhar para a gente. Então, eu vou fazer um raciocínio aqui como um leigo, está representando um leigo, e depois você vai fazendo as ponderações, aí, inclusive as correções. Se eu tenho uma base gigantesca de uma empresa que eu peguei, e que, puta, esse contencioso, margem baixa, tudo isso aquilo que a gente falou aqui, e eu quero, né, 9.ai, desculpa, né, falei errado até. Se eu quero trazer isso para dentro do consultivo, eu quero cobrar do meu cliente duas carteiras, dois planos diferentes, vamos dizer assim, né, vou resolver lá na origem, porque também depois, né, se acabam os processos, eu fico sem nada, então eu tenho que tentar de alguma forma mostrar valor no consultivo. E aí eu achei interessante, porque até dentro do próprio site de vocês falam sobre atuar na causa raiz. Na prática, como é que é isso? O algoritmo ele faz essa leitura de todas as peças e depois ele diz, me parece que o problema aqui está lá no chão de fábrica e vai começar a olhar esse maquinário aqui que está gerando acidente de trabalho. Ele consegue chegar com essa profundidade? Até que ponto ele vai e aí passa a criatividade do advogado? Tá. Então, eu acho que, eu queria, responder essa pergunta destacando uma visão que eu acho que é importante que a gente tem que ter. A inteligência artificial, ela tem que ajudar, ela tem que ser uma ferramenta e ela tem que ser um assistente para o advogado fazer o trabalho dela. Ela é sempre ferramenta, sempre será ferramenta. Ela não substituirá o advogado. Então, e eu tenho alguns artigos que eu escrevo, depois até posso te mandar uns links, que eu falo de inteligência humana estendida pela inteligência artificial. Tá? Então, o ser humano, ao longo da sua história, ele estendeu suas capacidades de diversas formas. No início, ele tinha só o corpo e os seus músculos, e ele estendeu essa força através de ferramentas, depois de máquinas, enfim. E assim ele multiplicou a sua força. Tá? Usando a sua inteligência, ele multiplicou a sua força. E depois, este mesmo ser humano, no século XIX, começou a inventar instrumentos, tá? Que conseguiam tanto ver as estrelas mais longe, como as bactérias que nunca tinham sido vistas a olho nu. Então, ele estendeu os seus sentidos. Então, inicialmente, ele fez uma extensão artificial da sua força motora, né? E depois ele fez uma extensão artificial dos seus sentidos. Ele conseguiu ver coisas que nunca tinham sido vistas. E ele conseguiu, com raio-x, ver através de corpos opacos, com radar, ele conseguiu ver à noite. Então, ele fez a extensão dos seus sentidos. E o que nós estamos vivendo agora, nesse momento, é a extensão da inteligência humana. Então, o que a gente está vivendo é um momento de o ser humano se valendo de algoritmos para expandir as suas capacidades e conseguir fazer trabalhos que ele nunca tinha feito antes. Então, vamos dar exemplos de como é que isso funciona. Então, a gente tem algoritmos hoje que analisam uma inicial de um processo, uma petição inicial. Este algoritmo vai pegar e, primeiro, extrair um conjunto de dados daquele processo para complementação de cadastro. Beleza. Então, isso já ajuda aquele ser humano que fazia um Ctrl+C, Ctrl+V, para extrair aqueles dados de dentro da peça processual, o algoritmo faz automaticamente, e diga-se de passagem, com um elevado grau de acurácia, um nível de acurácia superior ao ser humano. Então, você está aumentando a qualidade também. Mas também, além disso, ele faz, aí voltando à tua pergunta específica, a rede neural, ela vai ler a inicial do processo como um todo, aquelas 60 páginas, e vai identificar a causa raiz daquele problema, tá? Então, identificando esta causa raiz, é possível, a partir disso, começar a fazer, vamos dizer assim, análises para mitigação do risco, para agir de forma preventiva. Então, só que tem um detalhe. Essas duas coisas que o ser humano faz, de pegar, fazer o Ctrl+C, Ctrl+V,
e depois ler e interpretar a peça, identificar a causa raiz, o algoritmo leva, nessas duas coisas, de 5, 6 minutos, eventualmente. O algoritmo faz em 4 segundos. Então, uma coisa é extrair dados. O ser humano faz essa extração de dados em cerca de 4 minutos. E depois tem a interpretação. Ele vai levar mais 2, 3 minutos para tentar interpretar e dizer qual é a causa raiz daquilo. Tá? Isso tudo ele leva 6 minutos só para fazer esse básico. Básico não é básico, mas enfim, ele leva 6 minutos para fazer essa tarefa. O algoritmo faz em 3 segundos, 4 segundos. Então, o algoritmo consegue fazer com um nível de acurácia maior, tá? E a gente tem medido isso sistematicamente quando a gente compara a acurácia do trabalho feito pelos humanos, a qualidade do trabalho feito pelos humanos, as taxas de erro, né, e a qualidade dos algoritmos, a gente consegue níveis superiores, com uma velocidade muito maior. Quando a gente consegue isso, uma redução drástica de custo, um aumento drástico, um aumento exponencial de velocidade, a gente consegue analisar uma massa, um volume de dados muito maior num período de tempo que seres humanos levariam muito mais tempo e seria muito mais caro. E aí, colecionando esses dados, você consegue identificar as principais causas raiz dos problemas e aí sim atuar de forma, vamos dizer assim, a mitigar ou trabalhar na causa raiz dos problemas para evitar que aquele problema gere novos processos. Mas aqui eu gostaria de fazer um parêntese, se me permite, com muita franqueza. Vamos lá. Existem interesses que são diametralmente opostos, tá? Então, uma empresa, ela tem, qual o interesse dela? É ter a menor quantidade possível de processos, não é verdade? Esse é o objetivo da empresa. Tá? O escritório, qual é o interesse dele? Ter a maior quantidade possível de processos. Então, são interesses que são diferentes, tá? É como se fosse uma gangorra. Um quer o mínimo possível, o outro quer o máximo possível. E como é que você, então, concilia isso? Tá? Isso não é uma coisa fácil. Nos escritórios que, vamos dizer, operam nessas duas áreas, de, vamos dizer, consultivo para prevenção e contencioso, eles têm que criar aí uma condição de equilíbrio para conseguir sobreviver. Vamos ser muito honestos, gente, né? Vamos ser muito francos, né? A gente pode contar a história bonita, mas a realidade é o dia a dia que todo mundo, que no final do mês as contas têm que fechar. Né? Com certeza. Então, eu acho que a gente... E aí, o ponto principal é esse. Existe, sim, a tecnologia, o algoritmo de inteligência artificial consegue analisar um volume muito grande de dados e consegue, então, categorizar aquilo. Agora, ele não vai chegar no detalhe do detalhe. A gente cria grandes categorias, tá? Que a inteligência, a rede neural consegue ler o inicial, e a rede neural é muito boa para identificar padrões de texto. Então, ela identifica um padrão e sabe que aquele padrão é dessa causa raiz. Aquele padrão de texto é da outra causa raiz B. Aquele outro padrão de texto é da outra causa raiz C. Então, ela lê a inicial como um todo, aquelas 50 páginas, identifica, vai até os anexos, identifica o padrão. E aí ela diz isso. Agora, a partir daí, o advogado tem que fazer a parte dele. Porque cada processo tem suas especificidades. E a inteligência artificial não vai dizer para ele, pelo menos ainda não, né? Ainda não vai dizer para ele, olha aqui, como você deu o exemplo, olha, aqui esse problema foi um problema trabalhista porque você teve uma situação de uma máquina XY. Não vai chegar nesse ponto. Agora, ela vai chegar, ele pode chegar até o ponto de classificar os objetos trabalhistas e dizer, olha, aqui você está tendo um problema muito grande no dia de horas extras, numa unidade específica. Pronto. Aí a inteligência artificial consegue ser precisa. Ela consegue dizer especificamente em que unidade das empresas, imagina uma indústria com várias unidades, ela consegue ler esses documentos com uma velocidade muito grande, com uma acurácia muito grande, e começar a vamos dizer assim, trazer isso para um nível de geometria
E aí, a partir dessa jurimetria, dessa análise estatística dos dados jurídicos, você consegue efetivamente identificar aonde estão os principais focos de problema e atuar com programas, enfim, para mitigar o risco. Programas que eu quero dizer ações, né? Para mitigar o risco. Né? Claro. Então, respondi. Sim, não, deu para belamente, inclusive, trouxe um contexto muito maior do que a própria resposta em si. Ô, Vitor, você me lembrou de uma situação aqui, eu entrevistei um advogado já faz um tempo, estou tentando lembrar até o nome dele aqui para parafraseá-lo aqui, mas não vou lembrar, mas era como se ele trouxesse, vou fazer a pergunta para ti, porque você comentou aqui desde o início que você atende muitas instituições aí bancárias, e tem muito advogado que adora os bancos, porque eles são bons pagadores, né? Então, diga-se de passagem, depois acho que do governo, talvez seja o segundo melhor pagador, seja os bancos. E aí, esse cara, quando eu entrevistei, ele foi interessante, porque eu perguntei para ele o seguinte, falei, bom, ele atuava contra bancos, e eu disse, cara, esses caras, me conta assim, né? Eles têm esse problema aqui há anos, não é um problema novo, certo? Exemplo, bancário trabalhista, ou até mesmo contrato. Se o problema já existe há anos, e toda vez o cara recebe o mesmo processo, parece que a causa é sempre a mesma ali, né? E só se repete, isso vira uma bolha lá na frente de dinheiro para esses caras, eles estão trabalhando na origem do problema? Se sim, né, me diga assim, porque, ou se não, né? E aí ele me trouxe uma coisa que eu achei interessante, que ele falou assim, nem todo problema vale a pena ser solucionado, porque parte desse problema aqui, a solução dele, custa muito mais caro, né, você atuar na solução do que o processo que você acaba recebendo. Estou supondo aqui, até porque acho que por mais que a gente tenha 30 milhões de processos novos, a gente tem muita ainda gente que, enfim, acaba tendo um certo direito ali, mas não corre atrás da justiça porque, não quero me incomodar, não vou atrás disso e tal. Então, eu achei interessante. Agora, você que faz, né, essa leitura de dados ali para os bancos e que tem uma informação um pouco mais de bastidor, é isso mesmo na prática? Ou os caras sempre estão fazendo análise e tentando trabalhar na origem? Ou tem coisas que não? Tem coisas que, cara, isso aqui vai existir sempre. Posso garantir para você. Não vai haver uma diminuição, vai haver um aumento. Ou as coisas mudam muito rápido e estão sempre processos novos que vão surgindo, por isso que não diminui os 30 milhões que entram todo ano. Olha, eu naturalmente não posso, vamos dizer assim, generalizar. Claro. Cada empresa, cada banco, e não são só bancos, tem empresas de telefonia, tem todas essas empresas que estão no varejo, né? A gente não pode generalizar. O contato que eu tenho, vamos dizer, as interlocuções que a gente tem com esses diretores jurídicos, a gente realmente percebe uma preocupação de mitigação de risco. Até porque essas empresas hoje estão muito, vamos dizer, tem regras de compliance que estão se tornando cada vez mais rigorosas, tá? E então essa questão de mitigação de risco, eu vejo essa preocupação. Entretanto, eu entendo também que o primeiro estágio dessa preocupação é a gente conseguir coletar dados de boa qualidade em larga escala, tá? E aí eu me refiro especificamente, quando a gente fala de qualidade, a gente vê nessa classificação de causa raiz, por exemplo, feita por seres humanos, a gente vê taxas de erro, e isto eu estou falando coisas que eu estou vendo no dia, todo dia. Quando eu recebo bases de empresas, e a gente analisa, em particular, a causa raiz, a gente vê taxas de erro de 40% na classificação. Caramba. Então, se os seres humanos que as empresas estão contratando estão errando na faixa de 40%, o que acontece é que a decisão que vai ser tomada em cima desse dado tem nem necessariamente 40% de erro, não é verdade? Se você tem um dado errado, você analisa aquele dado errado, suja a base, né? A base está errada, tem uma margem de erro muito grande, e, portanto, a sua análise e as suas ações corretivas vão ser, vamos dizer, contaminadas por esse erro que está na base. Então, a primeira coisa que a gente tem que conseguir fazer é conseguir melhorar a qualidade desses dados para que as decisões sejam tomadas com base em dados de alta qualidade. Então, nisso, de fato, a inteligência artificial tem ajudado e tem ajudado muito. Tá? Legal. E isso vale, enfim, não só para a causa raiz, mas para uma qualificação correta e completa do processo. Então, são os robôs que entram no site dos tribunais, capturam os dados, e a gente está falando aí de cerca de
de 14 dados que são capturados automaticamente, sem nenhum ser humano botar a mão. Depois a gente captura o documento de forma automatizada, a gente extrai mais 7, 8 dados de dentro das iniciais do processo, junta isso, então você tem um cadastro feito de 100% automatizado, com um elevado grau de acurácia, contendo aí 22, 23 campos. Beleza, aí você passou até o insumo básico para a decisão, é o quê? Qual é a matéria-prima da decisão? É a informação, não é? E se essa informação você consegue ter em larga escala, com alta qualidade, então a tua decisão já vai ser muito melhor. A outra coisa, entretanto, essa é a parte inicial de diagnóstico, né? Você vai fazer o diagnóstico com base nessas análises. E aí você vai ter ferramentas que a gente chama de Legal Analytics, que são ferramentas que permitem a visualização desses problemas em diversos dashboards, e aí esses problemas começam a saltar aos olhos. Só que aí você tem uma miríade de problemas, tá? E de atores envolvidos naquele problema. E essa parte eu vejo que os diretores jurídicos estão preocupados efetivamente com isso, estão sendo pressionados para mitigar o risco, porque isso representa custo. É importante as pessoas perceberem que dentro do departamento jurídico, como eu falei, o departamento jurídico quer a menor quantidade de processos possível, não é? Por quê? Porque cada processo ali representa um custo, e o custo não é baixo, tá? Então, os departamentos jurídicos, a gente ajuda a fazer esses diagnósticos, mas aí eles têm que atuar na empresa toda para conseguir vamos dizer, fazer as ações corretivas. E o problema é o seguinte: muitas vezes as pessoas achavam, os problemas jurídicos, isso quem cuida é o departamento jurídico. Não, o departamento jurídico é apenas uma peneira que recebe todas as não conformidades da empresa que foram ali, e ele apara com uma peneira e vê, isso aqui. Mas a causa raiz está lá no departamento X, está lá no produto que foi desenvolvido com um vício, no contrato que tem um problema. E aí a coisa se torna complexa, porque atuar em todas as áreas, né, da empresa e conseguir essas ações corretivas é uma mudança cultural muito forte. Sim. Eu não sei se eu respondi, mas eu acho que eu procurei ser assim, muito realista e muito honesto na resposta. Não, de maneira muito polida, né? Claro que o que deixou claro da tua parte é que os caras estão olhando, estão mitigando. Ninguém gosta de perder dinheiro, principalmente os que ganham bastante, né? E quanto mais ganha, mais a gente quer. A gente sabe que é complexo manter a empresa num crescimento aí, manter a empresa saudável, principalmente nos dias de hoje. Agora, tem um ponto que me chamou a atenção aqui, Vitor, do que a gente até conversou um pouco de bastidor, que ainda é essa questão de como a gente... O que faz a diferença na hora de apresentar, por exemplo, para uma grande instituição, para um banco, que seja, ou para uma empresa. Vamos pegar uma empresa aqui mais de porte médio, vai. Me corrija se eu estiver errado, mas me parece que falar de jurimetria hoje, falar um pouco da carteira, extrair, né, o saneamento da carteira, falar sobre coisas que talvez vários escritórios aí de médio porte já usam, talvez já não seja mais um diferencial. Me corrija se eu estiver errado aqui, tá? Agora, quando eu apresento, enfim, esse saneamento da carteira e começo a fazer uma análise um pouco mais de cohort, falo, aqui a gente viu que houve uma crescente, aqui nós perdemos um pouco mais, então eu vou trabalhar essa parte da carteira dessa forma. A pergunta seria basicamente assim, né? Eu coloquei um exemplo aqui mais para ajudar na pergunta. O que tem feito a diferença, na tua opinião, assim, ao longo de todo esse tempo, que, cara, quando chega lá na média empresa, o advogado se destaca, porque se todo mundo vai levar jurimetria, parou de ser um diferencial. O problema é o seguinte, eu acho que nem... tem jurimetrias e jurimetrias, e nem todo mundo está... A jurimetria não é tão difundida assim, né? Enfim. Mas, independente disso, o ponto, eu acho que você tocou num ponto que eu acho que é muito importante, né? É o que a gente diz. A ferramenta, jurimetria, saneamento de dados, são ferramentas na mão do advogado. Entenda como uma caixa de ferramentas. Só que a caixa de ferramenta turbinada, com IA e com inteligência artificial, com data mining, mas é uma caixa de ferramenta. E aí o advogado tem que continuar fazendo o seu trabalho. Qual é a sua parte? Ele tem que primeiro interpretar aquilo, entende? O gráfico, ele simplesmente apresenta uma tendência. O gráfico não sabe que aquilo é o problema. Ele mostra uma tendência.
o advogado, o ser humano, por isso que eu falei da inteligência humana estendida por algoritmos, tá? O advogado tem que interpretar aqueles dados e, principalmente, dizer o que fazer, qual é a solução. E essa competência básica do advogado, para a qual ele foi treinado, tá? É o grande diferencial. E, principalmente, eu acho, e eu percebo isso aqui, um relacionamento muito estreito com o cliente, tá? Você conhecer profundamente o problema do seu cliente, tá? Você estar muito próximo do seu cliente, ouvindo as necessidades, porque a necessidade muda todo dia, tá? E se você consegue estar próximo do seu cliente, ouvir as necessidades dele que estão mudando a cada dia, juntar todo esse arsenal de informação e levar para ele, de fato, a solução, dizer o seguinte, olha, identifiquei que aqui existe um problema, a causa desse problema é tal, a causa desse raiz é tal, e a solução para esse problema é tal. É isso que qualquer cliente precisa. Não só um diretor jurídico, um gerente jurídico, mas qualquer cliente em qualquer empresa quer. A gente quer, vamos dizer, fornecedor que traga solução, não fornecedor que venha vender seu produto. O produto vamos dizer, do ponto de vista do diretor jurídico, o que o diretor jurídico quer é o seguinte, olha, eu vou pagar honorários que for, o melhor honorário que for possível dentro desse processo vamos dizer, de licitação que a gente está vendo, que está achatando tudo, mas eu vou pagar o honorário que for possível, mas eu quero, a partir daí, alguém que me atenda bem e que não me traga surpresas desagradáveis. Tá? Ele quer alguém que resolva o problema e que traga o problema resolvido. Né? Então, isso nunca vai mudar. Então, a competência essencial do advogado. Qual é a competência essencial do advogado? Resolver o problema. Não é? Na essência, não é resolver problema. Isso nunca vai mudar. Agora, para resolver problema, ele vai ter ferramentas de diagnóstico muito mais sofisticadas. Se eu fosse fazer uma análise, uma comparação com o médico, tá? Então, o médico ele tinha que, antigamente, fazer um diagnóstico por apalpação e tinha que fazer o diagnóstico e prescrever um tratamento, tá? Sim. Hoje, ele não faz necessariamente por apalpação, ele vai fazer por uma tomografia, etc. e tal. Então, as ferramentas de análise e diagnóstico que o médico tem são muito mais sofisticadas, mas a capacidade de propor, de interpretar o que aquilo significa e propor um tratamento, né, no caso, um tratamento jurídico, essa competência, ela continua sendo fundamental e necessária. E um contato muito próximo com o cliente. O cliente precisa ser bem atendido e não as pessoas se esconderem do cliente. Né? Esse cara é um chato, não quero falar com ele. No final, a gente sempre leva pro feijão com arroz, né? Bem feitinho, né? Então, é muito isso, né? Bom, bem legal. Ô Vitor, caindo para uma reta final aqui, deixa eu te perguntar o seguinte. A gente, acho que 80%, 90%, a gente sempre está com os dados aqui desse 1 milhão e pouco que se fala de advogados. Até recebi um dado atualizado ontem, bem legal, que agora nós temos quase 1 milhão de pessoas em processo de formação. Então, escritórios, já vi dados de 150 a 200 mil escritórios no Brasil e tal. Dados alternados aí, né? Que momento que vocês, seja na Exxon ou na Inove, que você recomenda para o advogado, por exemplo, cara, acho que você não está no momento ainda certo de contratar o nosso sistema, porque tem a questão do custo, o advogado está começando, tem um escritório empresarial, mas talvez não tenha muitos clientes. Tem essa relação, assim, você consegue abrir esse jogo? Porque não é uma coisa barata, e nenhuma ferramenta é barata, né? Gente, mas é o tal negócio, você tem que ver sempre a questão do custo, da relação custo-benefício. Por quê? Tecnologia, claro, tecnologia custa, mas fazer na mão é muito, muito mais caro, tá bom? É o dobro, muitas vezes, ou o triplo. Então, o ponto é, e aí eu volto, o advogado ele tem que olhar agora não só sobre a questão da melhor defesa, da questão legal, das duas capas do processo, o advogado tem que olhar o negócio dele, ele tem que aprender a fazer conta. O advogado não sabe fazer conta de custo. Tá? O advogado tem uma dificuldade muito grande de fazer conta de custo. Porque se ele faz conta de custo, ele vai ver que mesmo com um pequeno escritório, tá? Se ele adotar a tecnologia,
ele vai conseguir ser muito mais produtivo, tá? E vai conseguir ter uma margem de lucro maior do que se ele não adotar a tecnologia, tá? Você botar 10 pessoas para fazer cadastro de processo, que um algoritmo pode fazer e numa fração de segundos, tá? Ou em poucos minutos pode fazer, tá? Uma fração de segundos talvez é exagero, mas, enfim, em poucos minutos, ou enfim, dentro de um processo que possa fazer automatizado, é jogar dinheiro fora, tá? E isso vale para o pequeno, para o médio, para o grande. Então, ninguém tem mais, num mercado competitivo que a gente está, ninguém mais pode se dar o luxo de jogar dinheiro fora. Então, ele tem que analisar custo das coisas. E se ele comparar custo de fazer as coisas com o ser humano com o custo de automação, ele vai ver que o custo de automação é 50% mais baixo, 60% mais baixo. E esse é o ponto. O advogado, o que a gente tem que entender é que não é a inteligência artificial ou a automação que vai acabar com o advogado. Nunca vai acabar com o advogado, porque ela sempre será ferramenta. O que vai acabar com o advogado é o advogado, o escritório que usa inteligência artificial, usa automação e tudo isso, vai ser muito mais competitivo, vai ter custos muito mais agressivos, ou melhores, muito menores, né, do que aquele que continua fazendo a coisa na mão. Então, num processo de seleção natural, o advogado que usa inteligência artificial, que usa automação, vai prevalecer, enquanto esses que estão ainda no modelo tradicional vão começar a desaparecer do mercado, porque ele não é mais competitivo. Ele não é mais competitivo em tempo e ele não é mais competitivo em custo. E na qualidade também, porque a qualidade tem sido sistematicamente melhor com a automação e inteligência artificial. Faz sentido. Respondi? Respondeu demais. Ô, Vitor, deixa eu te fazer uma última aqui, e aí eu vou pedir para você deixar uma mensagem final, dizer como é que o pessoal encontra você. Mas essa foge até um pouquinho vamos colocar a pauta aqui. Tem muita gente, até às vezes me incluo nisso, que é um pessoal um pouco mais cético, mais analógico ali. Quando surgem, né, soluções como essa que agora, né, ganhou tanta relevância, o ChatGPT e outras diversas que vocês têm aqui, que você explanou, né, com muita qualidade, a gente fica, puta, como é que eu boto o pé na água, sabe? Onde é que eu aperto? O que eu faço? Primeiro passo aqui e tal, né? Não parece às vezes tão óbvio para quem já não mexeu naquilo. E você já está, há mais de 20 anos. O cara tem que... E aí tem algumas situações, por isso que eu fiz questão de fazer essa pergunta, porque tem muita gente que faz o seguinte, corre para fazer um MBA, corre para fazer uma pós-graduação, corre para fazer um curso. O que precisa? É o cara sentar a bunda na cadeira, abrir ali e começar a mexer? Na tua, muito sincera opinião, para o cara conseguir, né, começar a entrar um pouquinho nesse universo. É muito... Gente, na verdade é o seguinte, é muito simples. É muito mais simples do que dirigir um carro. O carro você pode bater, pode atropelar, pode matar, não sei o quê. A tecnologia não explode, cara. Não entende? Então é muito mais simples que dirigir um carro. E aí, a maioria das tecnologias hoje, ela foi feita para se tornar muito simples. Então, hoje, por exemplo, quando você vai para o Google, você tem uma caixinha de texto em que você digita ali uma coisa, o que você estiver procurando. E aquela coisa super simples é a interface que está para o usuário. Por trás tem uma sofisticação impensável de tecnologia, servidores, etc. e tal. Mas a coisa foi abstraída para ser muito simples. Então, todas as tecnologias hoje estão indo para o caminho de ser muito simples para o usuário. O usuário não precisa entender toda a sofisticação tecnológica que está lá por trás. Ele simplesmente da mesma forma com o carro. O usuário não precisa entender de mecânica para poder dirigir um carro, saber que, mas aqui tem uma injeção eletrônica. Não, ele não precisa entender nada disso. Tem os engenheiros que se preocuparam com isso. Ele precisa sentar no seu carro e dirigir. Da mesma forma com tecnologia. Ele precisa simplesmente, vamos dizer assim, ter a abertura mental, né, de dizer, poxa, eu quero experimentar isso, né? E aí ele entra e experimenta. E aí ele vai ver que é fácil. E aí ele vai ver que mais que é fácil, ele vai ver que aquilo gera resultado para o negócio dele. E quando ele percebe que aquilo gera resultado para o negócio dele, aí ele não vai querer largar. Não sai mais, né? Alguém hoje, na boa, quer substituir o acesso ao banco via site por ir lá na fila do caixa? Ninguém mais quer ir no caixa. Alguém quer ir no caixa físico hoje? Não.
todo mundo entra pelo site ou pelo celular. A maioria, inclusive, 80% das pessoas acessam o banco pelo celular. Sim. Então, e aí? Alguém recebeu um super treinamento para isso? Não. É verdade. Simplesmente começaram a fazer. E aí viram que era muito melhor que o caixa físico. E aí, o que está acontecendo? Todo mundo está migrando e os bancos estão fechando suas agências. Tão simples assim. É só fazer. Mas eu brinco aqui na empresa, esses dias a gente abordou aqui, a gente fez um testezinho aqui com o pessoal e pegou, foi até engraçado, né? A gente pegou, gente, vamos fazer um testezinho então, porque o pessoal começou a usar, foi bem janeirão ali que o bicho pegou, todo mundo falando de ChatGPT e não sei o que, muita gente usando, bom, vamos trazer esse assunto aqui. E aí nós temos um time aqui, um setor que tem vários clientes aqui, que é um setor de conteúdo. E aí a gente pediu para que eles produzissem um conteúdo via ChatGPT e outro via humano. E antes disso, o planejamento do conteúdo. E, expomos para todo mundo, o pessoal leu e tal. 100% errou. Quando eu disse, não, esse aqui é o robô 100%, né? Garantido. Todo mundo errou, incluindo eu. Então, tava muito bom, né? Aquele dia a gente falou, caramba. E aí a gente passou a mensagem. Bom, acho que aqui você tem dois caminhos. Ou você fica reclamando que a ferramenta, né? Ela não sabe quem que... Esses dias eu vi uma piadinha, ela não sabe quem que é o Mário, essas coisinhas assim. Fala, isso aí não funciona. Você fica, sabe aquela coisa, isso aí não funciona, isso é balela e tal. Ou você se joga nisso, se envolve, porque dali do ChatGPT você vai começar a ler um monte de outras coisas e o teu mundo vai mudar completamente, que é basicamente a aula que você nos deu aqui. Bota o pezinho que a coisa vai mudar completamente. Evolução. A humanidade passou por a gente está na 4ª Revolução Industrial. Todas as 3 anteriores, tá, geraram um impacto muito forte na sociedade. Primeiro, você teve uma resistência muito grande da sociedade. Você teve problemas de deslocamento de mão de obra, você teve problemas de desemprego, que depois se recuperaram. Então, todas as revoluções industriais que a humanidade passou têm o mesmo percurso. E essa revolução, a 4ª que estamos vivendo, não é diferente. Você tem uma enorme resistência, você tem ceticismo, você tem um deslocamento da mão de obra, sim, você tem pessoas que faziam tarefas que vão ser substituídas por máquinas, como a primeira revolução industrial, né? Mas isso, com o tempo, tudo isso, todas as revoluções industriais, de alguma forma, com o tempo, acabaram gerando mais prosperidade para a humanidade como um todo. E essa é a 4ª, é o que temos. Qual o problema dessa? Ela é muito forte, porque a inteligência artificial, como eu costumo dizer, ela é ubíqua, ela está em todo lugar, ela está no seu celular, você tem um monte de algoritmos de inteligência artificial, eu nem sabia, tá? Você entrou na Amazon, você tem inteligência artificial por tudo quanto é lado. Então, ela certamente vai causar um impacto positivo e negativo muito mais intenso do que as revoluções anteriores. Agora, simplesmente ficar sentado no banco e dizer, não, isso é besteira, eu não vou usar, isso é coisa que não adianta, você vai ser atropelado. Vai ficar para trás. Né? A pergunta é a seguinte: alguém ainda consulta páginas amarelas para achar uma empresa, um fornecedor? Não, foi todo mundo para o Google que você faz no celular. Por quê? Porque é muito mais rápido, muito mais simples, muito mais barato. Né? Agora, a empresa de páginas amarelas morreu ou mudou de ramo. É isso que os escritórios têm que entender. Ou você acompanha a tecnologia, evolui, e aí o processo de evolução é um processo positivo, não é necessariamente um processo de dor, depende muito como você encara, né? Ou você vai virar aquele fornecedor de páginas amarelas que ninguém mais... que morreu, simplesmente. Basicamente é isso. Muito bom. E a inteligência artificial, a automação, jurimetria, mineração de dados, esse conjunto de tecnologias que estão aí, elas são uma caixa de ferramenta turbinada do advogado, tá? Bom, isso que legal essa analogia. Tem que entender. É uma caixa de ferramenta. A inteligência jurídica e a solução do problema, que é a ênfase, que é a essência de um advogado, ele é um solucionador de problema, isso sempre ele vai ter que continuar fazendo. Tá? Agora, ele vai ter ferramentas melhores para fazer isso muito mais rápido, muito mais barato. E em uma escala muito maior. Né? Vitor, baita aula. Dá para ficar uns 2 dias aqui perguntando para você. Nossa, não perguntamos nem 10% das coisas que a gente podia perguntar, de outros assuntos.
Vamos combinar mais vezes aqui, que certamente vai ser bacana. Mas eu não quero atrapalhar hoje, porque o dia especial para você, o seu aniversário. Daqui a pouco você vai lá comer aquela costela, aquela carne boa, daquela churrascaria animal. E eu quero que você vá lá se divertir, que hoje é um dia especial para você. Vitor, deixa pra gente aqui, por favor, um recado final. E diga o seguinte até, tá? A gente, como bons vendedores, gosta de comprar, tá? Rola um descontinho. Se o cara chegar lá e falar, eu vi o Victor, aí o cara fundou essa empresa, ele falou isso, aquilo, eu quero desconto. Como é que sai? Sai alguma coisinha, ele pode procurar ali pela Inove, fala com o time comercial aí, deixa um recado e fala como é que o pessoal encontra a empresa. A gente vai botar na descrição, mas faz o teu jabá, por favor. Eu deixei aí o site das duas empresas, da Exxon e da Inovaí, a inova.ai, tá? Deixei aí. Bom, é só entrar em contato com a gente tem uma equipe comercial especializada, vamos dizer, em área jurídica, né? E a gente vai atender, vamos dizer, a gente tem uma estrutura de atendimento, acho, bastante boa, com muita experiência em resolver problemas de, vamos dizer assim, de gestão, de automação jurídica. Esse é o nosso foco. Então, nós temos aí. E eu também, com prazer, muitas vezes eu acabo participando dessas reuniões também. É sempre um prazer poder interagir com os clientes e, principalmente, poder aprender com os clientes. Porque no contato com o cliente é que surgem as ideias para inovação, tá? As ideias de inovação não surgem numa salinha de nerds, assim, não. É no contato com o cliente, é no contato com a realidade que surgem as ideias para inovação. Os nerds fazem materializar aquilo, entende? Verdade. É nesses contatos com o cliente aí que você montou essas 10 empresas. Aí você fica contato demais, daqui a pouco você está com mais 100 aí no portfólio. Não, já tá bom, vamos parar por aqui. Já tem dor de cabeça. A gente precisa ter vida particular. É verdade. Vitor, obrigado, tá? A gente vai colocar aqui as informações na descrição. Sensacional, baita aula. Para você que nos acompanha aqui, né, Vitão? É aquele momento que a gente fala, cara, pega isso aqui, divide com aquele advogado, que ainda nem no chat GPT o cara não entrou, né? Que nem deu uma fuçadinha ali. Imagina, usar as ferramentas aqui, como o Vitor bem colocou, essa caixa de ferramenta aqui, que faz um milagre e faz o cara faturar muito mais. Então, acho que tem que abrir um pouco a cabeça e é isso que a gente faz aqui, né? O nosso papel é tentar provocar um pouquinho você, para no final do dia, obviamente, você fechar mais negócio, gerar mais caixa, crescimento, aí, enfim, fazer o seu escritório voar. Certo, Vitão? Procura a gente nas redes sociais, já sabe, TreeMind, qualquer lugar você encontra a gente. Esquece de adicionar o Victor Rizzo aqui, eu adicionei lá no LinkedIn já, e seguindo, acompanhando aí, trocando uma ideia com ele, que ele é um cara 10. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu!